Olá pessoal, na nossa última videoaula nós vimos a questão do trabalho com operadores matemáticos, né, utilizando células ou números. Só vou repassar aqui, utilizando este exercício, um exemplo, né, que nós podemos utilizar também, né, além das células, nós também podemos utilizar números, né, junto ao novo cálculo. Tá? Então, seguindo esse nosso exemplo aqui, então, essa nossa célula novo salário, ela seria o quê? O salário bruto mais o salário bruto vezes o aumento salarial. Então, seguindo essa lógica, conforme o enunciado, vou colocar o símbolo de igual, vou clicar sobre o salário bruto mais, abro parênteses, salário bruto vezes aumento salarial. E dou Enter, ele realizou o cálculo. Então, para todas essas células na coluna E, basta eu repetir o procedimento. Então, eu teria esses resultados aqui. Bom, o INSS ele é calculado com base no novo salário vezes 10%. Então, seria o quê? Igual o novo salário vezes, olha aqui a parte numérica, 10%. Né? Então, aqui, com esse cálculo, ele estará pegando 10% desse valor aqui. Então, dou um Enter. Então, vejam, né, que esse valor representa 10% do novo salário. Então, essa coluna também, né, os valores são calculados, né, de forma repetida. O adiantamento, de acordo com o nosso enunciado, seria o quê? O novo salário multiplicado por 40%. Então, seria o quê? Igual o novo salário multiplicado por 40%. Então, dou Enter, tenho o resultado, né, e aplico para todos os outros valores. Já o salário líquido, ele é calculado como novo salário menos a célula do INSS menos o adiantamento. Então, basta fazer conforme o enunciado. Novo salário menos o INSS menos o adiantamento. Dou OK, ele já me dá o cálculo do salário líquido. E isso eu aplico para todas as outras células. Bom, vale lembrar que esses valores, esses cálculos são para esse exercício. Né? Você deve ver, né, deve verificar quais são as condições de cálculo que vocês vão realizar. Né? Então tem que ter a fórmula descrita certinho. Né? Cada situação é uma situação. Para essa videoaula de hoje, nós vamos trabalhar com as chamadas funções. Então as funções nada mais são do que formas para automatizar cálculos, identificação de valores, num conjunto de números muito grandes. Então, por exemplo, a função soma, que é uma função tradicional, onde a maioria das pessoas conhece, ela ajuda, né, a soma de um conjunto de números. Então imagine você realizar uma soma de 25, 30 números. Então você não vai ficar digitando um a um, né? Por exemplo, né, nessa célula aqui embaixo que eu estou demonstrando. Então, você ficar digitando vários números, você tende a uma hora errar, esquecer algum valor e deixar em branco. Isso também acontece, ao invés de eu estar trabalhando com número, eu trabalho com células. Então pode ser né, que você esqueça, né, você duplique o valor, então você corre o risco de errar, né, essa somatória. Então a função soma, né, ela facilita a nossa vida, porque você só seleciona o intervalo onde se encontra esse valor e automaticamente ele já faz o somatório. Veja que aqui nós temos, né, um negócio chamado matriz. O que seria essa matriz? A matriz nada mais é do que um conjunto de números, né, que podendo estar disposto em linha, pode estar disposto em coluna ou linha e coluna. Tá? Então, nesse nosso primeiro exemplo, eu tenho uma matriz, né, chamada matriz A3D3. Por quê? Porque são valores que estão desde a célula A3, a B3, a C3 e a D3. Então, esse conjunto que eu acabei de selecionar é a chamada matriz A3D3. Tá? Então, isso também serve no caso de uma coluna. Né? Então,
nosso exemplo aqui, onde eu estou selecionando esses 4 valores, é a matriz B9 até a célula B12. Então, são todos os valores entre esses dois. Então, a célula inicial e a célula final. E também podem estar dispostos em coluna e linha, que nesse caso, a primeira célula é a B16 e a última a C18. Então, todos os valores entre essas duas células são selecionados. Então, por isso que aqui nesse nosso exemplo nós temos a chamada matriz B16, C18. Tá? Então, voltando aqui, então como é que funcionaria, né, a função soma? Então, vou imaginar aqui, né, um conjunto de números, vou colocar eles em coluna, tá? Mas poderia estar em linha. Então, eu tenho esses 3 números e gostaria de realizar a soma deles. Então, basta eu colocar sinal de igual, né, como uma operação matemática, escrevo a palavra soma e abro parênteses. Tá? Então, vejam que quando eu coloco uma função e abro parênteses, aparece aqui embaixo como que seria, né, a estrutura genérica dessa fórmula. Então, nesse meu caso, né, ele fala assim, no 1, vejam que é um ponto e vírgula, no 2, assim vai. Então, eu poderia realizar essa soma manualmente ou, né, selecionando o intervalo que eu chamo de matriz. Então, para nós seria bem mais fácil, né, nós organizarmos os valores em matriz, né, em coluna ou linha, tá? Ou coluna e linha. Então, abro parênteses, clico no primeiro valor e arrasto, né, sem soltar o botão até o último valor, selecionando todos eles. Então, veja que vai ter essa região tracejada aqui, animada, né? E aí você vai ver, ó, o nosso intervalo aqui, ó, coluna C, 7, 8 e 9. Então, 7, C7, 2 pontos, C9. Isso significa coluna C7, o 2 pontos significa até C9. Tá? Esse até significa todos os valores entre essas duas células. Fecho o parênteses, dou Enter. Tá? Então, aí eu tenho um somatório desses 3 valores. A função média funciona da mesma forma. Então veja que as 4 funções que eu coloquei aqui, elas apresentam a mesma estrutura, mudando somente, né, a operação, né, que a gente quer. Então no caso da função média, ela vai buscar a média aritmética de uma matriz. Então vamos supor, desse nosso exemplo aqui, ela vai procurar a média aritmética entre esses 3 valores. Veja que o valor da matriz é o mesmo. Tá? Então o que seria essa média aritmética? Ela estaria somando esses 3 números e automaticamente dividindo por 3, né, que seria a média aritmética. Você soma a quantidade de termos, você soma os termos, na verdade, e divide pela quantidade deles. Então eu tenho, né, eu somo esses 3 termos e divido por 3. Tá? Dou Enter e aí eu tenho o valor da minha média. Tá? A função máximo, o que ela acaba fazendo? A função máximo, ela vai analisar a minha matriz e vai procurar o valor mais alto que tiver, né, dentro dessa minha matriz. Então, nessa minha matriz, o valor mais alto seria o quê? 50. Então, ele vai analisar, eu vou dar o Enter, ele tem que aparecer o número 50. Né? E a função mínimo é a função inversa da função máxima. Tá? Pode parecer meio, né, banal essa fórmula, né, por exemplo, para esses nossos 3 números. Mas a partir do momento que nós estivermos trabalhando com números muito pequenos, né, utilizando casas depois da vírgula, né, então essa função acaba ajudando bastante. Tá? E aí, né, para encerrar essa parte de funções, eu tenho a chamada função maior e função menor. Vejam que nesse quadro eu deixei a função máximo e mínimo. Né? Então, a conotação, né, a parte, a ideia da palavra máximo confunde-se muito com a questão da palavra maior. Tá? Então, qual que é a diferença entre essas duas funções? Tá? Então, vamos pôr aqui de novo uma quantidade de números aleatórios. Vou usar a função máxima aqui como eu utilizei. Tá? E a função mínima. Bom, nada de novo para essas duas funções. Bom, a função maior, o que difere a função maior da função máxima e a menor da mínima? Vejam que a construção
de todas elas leva a matriz em consideração, mas as duas últimas, a maior e a menor, ela tem esse K. O que seria esse K? Esse K ele seria um número de 1 a infinito, que representa a ordem, a posição de um determinado número. Então, enquanto a função máxima e a função mínima só pegam os extremos, né, o extremo mais alto e o extremo mais baixo, a função maior, dependendo desse valor k, eu posso pegar o valor mais alto, o valor mais baixo e os seus intermediários. Então, eu consigo pegar todos os números variando somente esse k. Então, vou pegar aqui o nosso exemplo. Então, vou escrever igual maior, tá? Vou selecionar a minha matriz, ponto e vírgula. Se eu colocar o número 1, né, o k igual a 1, eu vou pegar o valor mais alto. Então, ele coincidentemente vai bater com o valor máximo. Então, eu vou dar um Enter. Ele encontrou o valor, né, o primeiro valor, né, o primeiro maior valor. Então, se eu alterar esse valor, por exemplo, para 2, eu vou encontrar o segundo maior valor dentro da minha matriz. Então, nesse meu caso, meu segundo maior valor é o número 100. Então, se eu dar um Enter, eu encontro 100. E assim vai indo, né? Eu vou alterando esse valor k e os valores tendem a diminuir. Então, dentro dessa minha matriz, qual que é o terceiro maior valor? É o 35. Então, eu dou um Enter, vai dar o 35. E se eu apertar, né, trocar para o número 4 e dar um Enter, eu vou encontrar, né, o último valor maior dentro dessa matriz ou o primeiro, né, valor mais baixo, né, o valor mínimo. Tá? Então, só deixa eu alterar aqui de volta para o número 1. Tá? E o valor menor, ele também segue a mesma lógica da maior, né? Só com a única diferença que, para o k igual a 1, eu estou procurando o primeiro, né, o valor mais baixo existente. Então, para k igual a 1, eu vou encontrar o número 24. Né? Então, quando esse k vai aumentando, o número também vai aumentando. Tá? Então, para k igual a 2, eu vou encontrar o segundo menor valor, tá? E assim vai indo. Então, nesse meu caso, né, vou colocar o número 4 só para ilustrar, eu chego ao 125. Tá? Então, a vantagem da função maior e da menor em relação ao máximo e mínimo é que eu consigo pegar, né, todos, vamos assim, todos os valores pertencentes de uma matriz. Bom, vamos para o nosso exemplo. Então, eu tenho aqui uma competição ciclística, né, onde esses atletas participaram. Né, eles participaram de 4 etapas e em cada etapa cada um obteve uma certa pontuação. Esse nosso total de pontos, ele fala o seguinte, que é o somatório das etapas 1 a 4. Então, nós já vimos, né, essa função, né, soma, tá? Então, seria o quê? Igual soma, e aí eu seleciono a minha matriz. Tá? Então, das 4 etapas. Então, somatório das etapas 1 a 4. Terminei, fecho parênteses e aperto Enter. Aqui ele fez o somatório. Então, eu aplico isso para todos os valores, né, do total de pontos. Tá? Então, aí eu fecho, né, nesse nosso primeiro ponto aqui. O primeiro, segundo, terceiro, penúltimo, último colocado, né, tem a instrução aqui. Então, o primeiro colocado, função máxima do total de pontos. Então, igual máximo, né, do total de pontos. Então, ele falou que a minha matriz é esse total de pontos aqui. Fecho parênteses, dou Enter. Né? Então, dentro dessa janela aqui, dentro desse número de valores aqui, ele encontrou o mais alto. Né? Então, o mais alto seria o cara, né, aqui, o atleta que tem 23.764 pontos. Tá? O segundo colocado, a instrução é a função maior. Por quê? Porque a função máximo em cima desse total de pontos não vai me dar, né, um outro valor a não ser esse 23.764. Tá? Já a função maior para um k igual a 2. Por que o k igual a 2? Porque eu quero o segundo colocado. O segundo colocado é o que apresenta, né, a segunda maior pontuação. Tá? Porque se eu colocasse o k igual a 1 aqui, eu iria obter a pontuação do primeiro colocado. Então eu dou um Enter, ele vai lá e acha o segundo maior valor. O terceiro, né, repito o mesmo processo, tendo como o k, né, o número 3, né, e dou Enter. Bom, o penúltimo colocado é a função menor, né, da minha matriz,
onde o k é igual a 2. Por que 2? Porque o penúltimo colocado é, né, o segundo com a menor pontuação. Tá? E o último colocado é a função mínimo, né, desse meu total de pontos. Tá? Então, apertando o Enter aí, né, eu consigo localizar essas pontuações, né, e aí eu consigo ilustrar para vocês essas nossas funções aqui. Tá? E aí, né, como última função, né, desse bloco, eu tenho a função chamada soma-c. Tá? Então a função soma-c ela é uma soma lógica. Então eu vou somar c. Tá? Então vejam a estrutura dela. Então igual, soma-se, abro parênteses, coluna de nomes, o nome e a coluna de número. Tá? Eu vou trabalhar diretamente um exemplo para ilustrar, né, de uma forma um pouquinho mais fácil aí. Então vamos supor que eu tenho aqui a questão de adiantamento salarial, né, ou alguma coisa, né, que você coloca o nome, por exemplo, de uma pessoa e atrelado a esse nome um valor. Né? Então, nesse caso, um adiantamento salarial, mas podia ser consumo, né? Então eu teria produto e o consumo dele, eu teria um carro e o valor dele, e assim vai indo. Então, simplesmente eu vou lançando essas informações. Então, por exemplo aqui, a Ana, ela gastou 456. O Guilherme, né, adiantou, desculpa, ele adiantou 346. A Ana, de novo, adiantou mais 765. E assim vai indo, né, para todos os funcionários. Então, cada funcionário foi adiantando, né, um determinado valor, né, eu simplesmente fui lançando esses valores aqui e, né, o nome e o valor numérico deles. Então, se eu fosse somar todos os valores, por exemplo, quanto que a Ana gastou ou quanto que a Ana adiantou, eu teria que fazer um cálculo manual, né? Verificar aqui, 456, 765, 75 e 56. Então eu teria que fazer um cálculo aqui manual, tá? Mas o objetivo, né, do Excel é facilitar a nossa vida, então isso tomaria muito tempo. Então existe essa função soma-c, tá? Então essa função soma-c, o que ela faz? Ela vai analisar todos os nomes, tá? Então por isso que eu já coloquei lá a coluna de nomes. Dessa coluna de nomes você vai escolher o nome que ele quer, que ele vai buscar, então nesse meu caso a Ana, e somar todos os valores que estão atrelados a ela. Então o que ele vai fazer? Ele vai olhar essa coluna, né? Você falou, procure a Ana, então ele vai olhar esse valor, esse valor, esse valor e esse valor. E automaticamente todos os valores numéricos atrelados a esse número, ele irá somar. Tá? Então, ilustrando aqui, igual, soma-se, abro parênteses, coluna de nomes, ponto e vírgula, o nome, ponto e vírgula, e a coluna de números. Tá? Fecho parênteses e vou dar o Enter. Então, ele vai fazer, né, o somatório de todos os números relacionados a Ana. Vou repetir esse processo para o Guilherme. Então, coluna de nomes, ponto e vírgula, Guilherme, ponto e vírgula, os números, tá? Coluna de números. Dou Enter. E para o Jorge a mesma coisa, tá? Então, coluna de nomes, ponto e vírgula, o Jorge, ponto e vírgula, e coluna de números. Fecho parênteses, dou Enter. Então ele já fez o somatório, eu não preciso ficar fazendo manualmente, tá? Então só para encerrar esse exercício, o total geral é a função soma, tá, desses nossos três valores aqui. Tá? Então terminei e dou Enter. Então a função soma-c serve para isso, ela serve para te ajudar, né, a fazer um somatório e você não precisa ficar buscando manualmente, né, os termos, né, os nomes e verificar quais são esses valores relacionados a esses nomes. Tá? Então, essa seria a nossa última aula. Na próxima aula nós vamos começar a ver a questão, né, da função lógica C. Tá? Então, muito obrigado aí pela presença de todos.